Informação, curiosidade, entretenimento. Canal do Mal. Seu lugar é aqui. Uma reunião que aconteceu na Câmara Municipal de Sabino, contando com a presença de prefeito, vice-prefeito e vereadores, além da população, discutiu a questão dos horários de ônibus no transporte intermunicipal que liga a cidade a Lins. Na reunião, os usuários do serviço puderam relatar situações vividas pela falta de transporte, principalmente com a extinção do horário das 6 da manhã, que deixou de ser cumprido pela empresa desde 1º de novembro do ano passado. O coordenador do Procon na cidade esteve presente e nos deu mais detalhes com relação à ação movida pelo município contra as empresas responsáveis pelo transporte. Eu gostaria de agradecer ao Canal do Mal por estar presente aqui na Câmara de Sabino. Eu, como coordenador do Procon da cidade, chegou essa demanda pelo vereador Cleito e outros vereadores para que nós pudéssemos intervir como a população consumidora, porque ela compra a passagem para usufruir do ônibus. Então, nós entramos com uma ação, com uma demanda contra a empresa Itamaraty, contra que seria a Luvasa e também a Rápido Linense. Essa ação minha, como coordenador do Procon, foi encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na cidade de Lins, aonde o promotor realmente entendeu e abriu um inquérito civil para que possa estar apurando as responsabilidades das empresas em relação ao transporte da população de Sabino. O que nós entendemos juridicamente é o seguinte: o promotor agora fez essa manifestação pelo inquérito civil e agora as empresas foram intimadas, provavelmente, para poder prestar um esclarecimento para o Ministério Público, o porquê que atrasa, porquê que não tem ônibus reserva, porquê tirou o ônibus de tal horário. Então, nós conseguimos, como defesa do consumidor, mostrar para o Ministério Público a demanda da população de Sabino. E acredito que, como é um serviço público, que nós temos que deixar ciente, Mal, que é um serviço, uma prestação de serviço. Então, quem anda ali não está andando de graça e tem as suas responsabilidades. Então, para nós, eu acredito no Ministério Público, acredito na Justiça, acredito que a população de Sabino tenha que trabalhar, prefeito Dinho, Fernando, a Câmara Municipal de Sabino, todos nós estamos aí de braços dados para que isso seja resolvido. O prefeito nos informou a decisão em caráter emergencial tomada pela prefeitura para atender aos moradores. Nós fizemos 3 reuniões lá com a Artesp, sentamos com as empresas, a gente vem sempre conversando e desde a pandemia os horários foram reduzidos e depois foram voltando, faltando horários, e o que tem prejudicado a nossa população. Então, as empresas mostram dados que trabalham no vermelho em determinados horários, porém nos outros trabalham no azul. E também não é só Sabino, tem outras cidades. Então a questão de concessão é uma questão estatal, o Estado abre a concessão para fazer o serviço interurbano.
E Sabino fica nesse meio, porque não consegue os horários, e aí acaba sobrando uma demanda para o município, que o município está cumprindo sem ter obrigação de fazê-lo, sofreu denúncia por isso, parou de atuar. Então, agora, diante das tomadas de decisão do Ministério Público, abrindo o inquérito civil para que as empresas cumpram os horários, nós, de forma emergencial, vamos socorrer o horário que foi suprimido, que é o horário das 6, que é o horário que o pessoal tem que ir para Lins para trabalhar. Então, nós fomentando a economia, fomentando o trabalho e a dignidade da pessoa humana acima de tudo, nós vamos socorrer emergencialmente até que se resolva esse ponto do Ministério Público com a ação. Não gostamos quando chega nesse ponto, porque o diálogo é sempre o melhor, mas chega ao extremo. E aí, a atuação do PROCON representando os consumidores, que são usuários do serviço, né? E o serviço tem que ser prestado, principalmente serviço essencial. Então, não resta outro caminho a não ser judicializar. Tenho convicção de que agora se resolve o problema. O fato hoje que a empresa não trouxe um ônibus, o ônibus tinha quebrado, e ela trouxe o outro ônibus em seguida, é a demonstração de que está disposta a cumprir a determinação do promotor. Então, a partir de segunda, o município leva de forma emergencial até regularizar os horários. E veja só, se o horário regularizar na terça, o município já para o serviço. Se regularizar na quarta, e assim sucessivamente. Mas também, se ficar mais 15 dias, 20 dias, o município aguarda para que os trabalhadores sabinenses consigam trabalhar e levar o pão para sua casa. Mas eu tenho certeza que agora, com esse acionamento judicial, se chega no aspecto, pelo menos, para que tenha os horários básicos, para que a população consiga se locomover. Por exemplo, não tem nem horário de domingo em Sabino. A cidade é turística. Como é que faz a pessoa que quer vir aqui na praia? Então, o turismo vai ser só para quem tem carro? Não podemos tirar o turismo, principalmente quem tem menos oportunidade. Então, é isso que a gente vem reivindicando. E agora eu tenho essa impressão, essa convicção de que vai se resolver. E nós conversamos também com o vereador Paulo Duenhas, que fez um balanço positivo do que foi discutido na reunião. Então, eu saio contente dessa reunião de hoje, principalmente pelo modo emergencial, que devido a essa ação, que é o horário das 6 da manhã. Porque nossos trabalhadores, eles precisam desse horário das 6 da manhã, que são os trabalhadores que entram às 7 horas na cidade de Lins. Até então, eles foram afetados, muitos perderam os empregos, porque não tinham transporte. Então, isso vem para buscar essa melhoria e até para empregos novos que surgirem durante esse horário. E aí, só reforçando que vai ser o modo emergencial até que essa ação estiver correndo. Após essa ação finalizar, que volte, né, que a promotoria vai executar a empresa e que ela volte com esse horário. Então, eu acho que a gente sai contente, principalmente com essa, acho que foi uma vitória já da população que necessita desse ônibus das 6 da manhã para poder continuar seu emprego e levar o sustento para a família. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês em nossa Casa de Leis. E também falar para vocês que a Casa de Leis está aberta. Sempre que tiver sessão, vocês estão convidados para estar participando também. Eu acho que isso é o mais importante, é levar informação para toda a população. Parabéns. E ouvimos ainda o relato de uma moradora da cidade, usuária do transporte público, que se sentiu prejudicada com a falta do serviço. Então, eu quero dizer que eu estava usando o transporte, né, coletivo para poder trabalhar em Lins. Aí houve um problema, né? Aí eu comecei a ir de carro, né? E agora eu estou tendo gasto também com o meu carro, porque não está tendo os horários também certo do ônibus, né? E a Artesp prendeu o meu carro, porque houve uma denúncia que eu estava carregando os pessoal, que meu carro era Uber clandestino, e no fato não era. E eu tinha uma colega que ia comigo de vez em quando, né, trabalhar comigo, e essa pessoa me denunciou. Então, a gente está precisando, né, de que alguém toma providência, né, que coloca ônibus, que coloca mais horário de ônibus, né, que volta ter os horários antigo de ônibus também, né? Então, eu fui prejudicada, né? E agora, por conta disso, eu estou indo trabalhar com o meu carro. Todos os dias a senhora acaba se deslocando até Lins e voltando com o gasto da gasolina, no caso.
Exatamente, que nem, de fato, hoje eu cheguei em casa, já era 7 horas da noite, né? Porque eu tô indo com o meu carro e se eu for esperar o ônibus, que sai de lá às 6h30, praticamente chega aqui 7h30, hein? Então não é justo, né? Então nós precisamos que resolva esse negócio do ônibus aí, porque nós precisamos de um ônibus. Todo nós, e muita gente foi prejudicada, perdeu o serviço também, as pessoas voltou a trabalhar na roça, né? Por causa que não tem mais o horário, teve gente que teve emprego já para poder vir, para poder trabalhar em Lins, né? E agora o que aconteceu? Não está mais trabalhando em Lins, voltou para a roça de novo, por conta do horário de ônibus. Então, quer dizer, a falta desse horário às 6 da manhã acabou prejudicando a senhora, né? No caso, tendo que trabalhar com o seu carro. E se tivesse esse horário, a senhora poderia estar usando o transporte, no caso, o transporte público. Com certeza, não só eu, como outras pessoas também, né? Porque tem muita gente que está pegando o seu próprio carro para poder trabalhar.